Padre, então como saber que eu pequei somente com o pensamento? Nós devemos observar se nós consentimos, ou seja, se nós concordamos com aquele pensamento. Você concorda com esse pensamento? Você está de acordo com isso que veio na sua cabeça? Muita gente entra em crise porque existe um problema que é até um problema psicológico, né? Os pensamentos automáticos. E tem pensamentos, podem ser também tentações demoníacas, né? Pensamentos blasfemos contra Deus, contra Nossa Senhora, contra as coisas santas, na missa, com a Eucaristia. Isso é mais comum do que o que parece. Muita gente que você segue, que você gosta, talvez pessoas da igreja, tenham tido já esse tipo de tentação ou esse tipo de pensamento. A pergunta que você tem que fazer é, você concorda com isso? Veio na sua cabeça um pensamento de blasfêmia contra Deus? Você odeia Deus? Você concorda com isso? Ou isso foi uma coisa que veio na sua cabeça? Então, consentir, uma palavra bem simples, é concordar. E na mesma hora que eu pergunto a você se você concorda, você diz assim, não, padre, que é isso? É um absurdo, eu não queria pensar isso. Pronto. Então significa que isso é uma tentação, ou talvez seja um problema psicológico, mas jamais um pecado. Então, quando é que eu sei que eu pequei com o pensamento? Quando eu alimento com prazer aquele pensamento. Repito, não só sexual, pode ser de ordem de ódio, de ira, de vingança, de qualquer outra coisa. Agora, se eu alimento, sim, ele se torna um pecado. E se torna um pecado grave. Se for contra a castidade, se for contra Deus, se for contra o irmão, sim, é um pecado grave. Então, alimentar a ira, alimentar o ódio, o desejo de vingança, é diferente de uma raiva que vem no seu coração. Se eu alimento o ódio, se eu desejo o mal, então ali eu já estou pecando. Eu não posso desejar o mal do próximo. Digamos que você deseje muito um objeto, um relógio, sei lá, que está dando sopa ali em cima de uma mesa, o dono não está vendo, e você tem essa tentação, por algum motivo, de pegar aquilo que não é seu. Vem na sua cabeça aquele desejo, poxa, eu poderia pegar aquele relógio, ou eu poderia pegar aquele dinheiro, eu poderia pegar aquilo que não é meu. Se vem um pensamento na sua cabeça, esse desejo, isso é uma tentação. Agora, se você planeja o modo como vai fazer, eu vou, chegar de costas, eu vou distrair de alguma forma para poder a pessoa se distrair e eu conseguir pegar e sair correndo, ou então ela não perceber. Então esse planejamento significa o consentimento. Então vamos lá, para resumir e acabar. Um pensamento pode ser um pecado mortal? Sim, se ele se refere a uma coisa que é pecado mortal em si, né? Uma coisa que fere diretamente o próximo, que fere diretamente a Deus, o ódio a Deus, por exemplo, ou um pecado contra a castidade. Se vem na minha cabeça e eu aceito aquele pensamento, não é que eu sinto prazer simplesmente, não é que eu sinto vontade simplesmente, mas aquilo, eu concordo com aquilo, eu acho bom aquilo, eu alimento aquilo usando a minha criatividade.